Hoje nós vamos conversar a respeito do ser humano sinérgico e o ser humano não sinérgico, para que nós possamos compreender com profundidade o que é um ser humano sinérgico e um ser humano não sinérgico. Nós devemos salientar que cada ser humano é uma estrutura. E quando esta estrutura humana está acoplada, está em congruência com o meio ambiente, ele é um ser humano sinérgico. Quando esta estrutura humana ela não está em sinergia, quando ela não está em harmonia, quando ela não está em congruência com o meio ambiente, é um ser humano não sinérgico. E para que nós possamos aprofundar um pouco neste assunto, nós devemos dizer que hoje, aqui no planeta Terra, os seres humanos sinérgicos e os seres humanos não sinérgicos, eles estão vivendo juntos. Mas com o passar dos anos, isto vai se tornando impossível. E a partir de um determinado momento, em decorrência do posicionamento dos astros, estes seres humanos sinérgicos e os seres humanos não sinérgicos, eles vão se separando e cada um vai tendo o seu próprio campo de atuação, cada um vai tendo o seu campo, o próprio campo vibracional, cada um vai se agrupando, formando ou então um agrupamento humano, no caso de união centrípetas de pessoas não sinérgicas, e a formação de uma sociedade tratando de um movimento centrípeto de pessoas sinérgicas. Mas, para que nós possamos entender a sinergia e a não sinergia do ser humano, nós temos que caracterizar o que é um ser humano não sinérgico e um ser humano sinérgico. O ser humano não sinérgico, ele não está acoplado com a natureza, ele não tem harmonia com a natureza, então ele é um ser humano perverso. Toda a não sinergia elabora um ser humano muito perverso. E a característica deste ser humano perverso é que o corpo desta pessoa é um corpo artificial. Ele não aceita o seu corpo. E aí, se ele é baixo, ele põe um salto alto. Se ele tem um peito que não agrada, ele faz uma cirurgia para aumentar os seios. Se ele é gordo, ele faz a amputação da metade do seu estômago ou tira parte do seu intestino para que ele possa emagrecer. Então nós estamos vendo que o ser humano perverso ou não sinérgico, ele não aceita o seu próprio corpo e ele vive
ele trabalha com o seu corpo para que o seu corpo seja aceito pela sociedade, pelo agrupamento humano no qual ele está inserido. Ele pinta o cabelo, enfim, ele se fantasia, ele coloca adornos no corpo para que ele esteja inserido. E é um ser humano conectado totalmente com o artificial. Ele sente as suas emoções assistindo uma novela, assistindo um filme, ele acredita nos noticiários, a artificialidade é tão grande que o fim de semana dele é assistindo uma Fórmula 1, assistindo um vôlei, assistindo um basquete. Quer dizer, qual é o problema? O problema é que ele não está jogando, ele não está dirigindo, ele não está jogando um tênis, ele está vendo uma outra pessoa praticar um esporte e ele sente uma emoção artificial, né, por ver outra pessoa praticando determinadas atividades. Então, isso nós denominamos de artificialidade. O ser humano perverso, ele é um ser humano envolvido com bebidas, com drogas, porque ele não tem uma alegria interior. Então, a alegria dele está numa lata de cerveja, a alegria dele está numa droga qualquer, a alegria dele está sentar num bar, em contar piada, em beber. Quer dizer, ele vive num mundo totalmente externo, totalmente num mundo artificial. E ele também é um ser humano que ele não consegue ficar parado, ele não consegue ficar dentro de casa. É um ser humano que o turismo é muito importante para ele. Ele sempre tem que estar locomovendo, ele sempre tem que estar vendo uma nova árvore, sempre tem que estar vendo um mar, tem que estar vendo uma cidade, uma nova casa. Tudo isso porque ele é um ser humano inquieto, porque quanto mais não sinérgico é a pessoa, quanto mais perversa é a pessoa, mais ele precisa se locomover para fugir do seu interior e buscando uma alegria externa, buscando um contentamento em outras pessoas, em outros lugares, em outros divertimentos. O ser humano não sinérgico é uma pessoa dedicada ao consumo. Ele trabalha para consumir. Ele tem que estar consumindo para ser feliz. Ele vai numa loja, ele vai em outra, ele compra aqui, ele compra ali, e ele passa a vida dele consumindo. Quer dizer, alegria está no consumo, trabalha, ganha dinheiro para consumir, ele nunca está satisfeito com o que ele tem, ele nunca está satisfeito com a casa, ele quer uma outra casa, ele quer uma casa com piscina, se ele tem um carro, ele quer 2 carros, se ele tem um carro de uma marca, ele quer um outro carro de uma outra marca melhor. Então ele sempre está correndo atrás do consumo, ele está sempre correndo atrás da novidade. E o mais importante, que este ser humano não sinérgico, ele não só destrói o seu corpo, ele também destrói o planeta Terra, ele destrói a natureza, ele destrói a flora, ele destrói os animais e ele destrói o ser humano. Ele corta uma madeira, ele corta uma planta, ele mata, ele se alimenta de carne, ele é antropófago, né? Isso é antropófago no sentido que ele se alimenta de ser vivo. Ele não tem a sensibilidade, ele não tem nenhum tipo de sensibilidade, porque ele vive na destruição, ele vive numa estrutura de morte,
E a vida dele, ela é sintetizada no ter uma vida sintetizada no possuir, no destruir o seu próprio corpo, no destruir o corpo de outra pessoa, no destruir o planeta Terra, de destruir a humanidade, de destruir os animais, de destruir as árvores. É uma pessoa que não tem calma, é uma pessoa nervosa. E o objetivo dele é vencer. E para vencer, ele não importa em destruir. Para vencer, para ter dinheiro, ele explora outra pessoa, ele utiliza todo o subterfúgio para que ele possa ter mais capital, para que ele possa ter mais posses. Então ele pisa em cima das pessoas, ele explora, ele vende mercadorias acima do preço justo, ele não paga às pessoas aquilo que ela merece, então ele sempre encontra uma forma de exploração. E com isto, este ser humano não evolui. Ele pode usar até uma tecnologia moderna, ele vive no mundo da tecnologia moderna. Ele anda de carro, ele anda de avião, ele anda de Learjet, ele anda de barco, ele tem um computador, etc. Mas ele é um ser humano não sensível, ele não tem nenhuma sensibilidade. Ele usa a tecnologia, ele usa o outro, ele usa o meio ambiente, enfim, ele está sempre utilizando, e ele é um ser humano egoísta, um ser humano maldoso, um ser humano perverso, e ele é um ser humano não sinérgico. Por outro lado, nós temos o ser humano sinérgico. O ser humano sinérgico, ele está acoplado, ele tem congruência com a natureza, ele está harmônico com a natureza, ele se sente um com a natureza, ele aceita o seu corpo, ele aceita o seu corpo como ele é. Se ele é baixo, ele aceita que ele é baixo. Se ele é alto, ele aceita que ele é alto. Se ele é gordo, ele aceita que é gordo. Se ele não aceita que ele é gordo, ele vai fazer um regime, ele vai fazer um exercício, mas ele não vai cortar um estômago, ele não vai cortar o seu intestino, né? Ele vai trabalhar consigo mesmo para ter aquele corpo que ele deseja ter. E o ser humano sinérgico, ele aplica o seu tempo em atividades construtivas. Ele aplica o seu tempo para a ampliação de sua consciência. Ele não vai jogar um truco, ele não vai jogar um bilhar, ele não vai jogar carta, ele não vai assistir televisão, ele não vai assistir novela, ele não vai assistir um filme, ele não vai para a mesa de um bar jogar conversa fiada. Por que não? Porque ele sabe que o seu tempo aqui na Terra é muito pequeno. E este tempo pequeno que ele tem aqui na Terra, ele tem que aproveitar este tempo. Ele tem que aproveitar este tempo para ampliação de sua consciência, para desenvolver as suas próprias potencialidades humanas. Ele é uma pessoa não violenta. Ele não é violento com seus filhos, não é violento com a sua esposa, ele não é violento consigo mesmo, ele não é violento com os animais, ele não é violento com a natureza, ele não é violento com a água, não é violento com o ar, ele não é violento com o mundo, ele não é capaz de matar, ele não é capaz de ir na guerra, ele não é capaz de destruir ninguém. Por quê? Dentro dele, ele é sinérgico, ele está acoplado com o maior, ele está acoplado com a natureza, ele está acoplado com hierarquias superiores, ele está harmônico